era para ele ser curado, eu teria feito isso sozinho. Colocação interessante. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Mas não é porque o jejum terminou, né? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Aleluia, que poderoso, né? Essa semana foi poderosíssima, né? E eu queria encorajar os irmãos, né? Na semana nós oramos, tivemos uma ênfase muito grande, né? Desde a segunda-feira o Senhor nos conduziu, né, a nós orarmos em posição de mãos, ministramos a unção de Deus sobre as crianças, sobre os líderes, sobre, né, pessoas. Também oramos por curas, ok? Então, se você porventura foi curado nesses dias, se você teve um milagre, alguma coisa, procure para testemunhar isso, ok? Porque eu creio que o Senhor iniciou, né, a nossa percepção é que Deus iniciou um tempo, né, na nossa vida como igreja, né? Um novo tempo, uma nova estação, como nós estávamos anunciando, né? Então eu creio que muitos frutos acontecerão nesse ano, será poderosíssimo, né? E a expectativa já é grande para o próximo jejum, né? Por mim nós podíamos fazer na outra semana já de novo, porque é muito bom. Amém, irmãos? Como você viu, então, no próximo final de semana é a semana do nosso acampamento, o Rema Camp. E vai ser, né, irmãos, poderoso. Ano passado, quantos quilos de carne nós comemos? 115 quilos de carne. 4 dias. Mas não tinha feito jejum antes também, né? Meu Deus, esse ano então vai ser... Amém, irmãos? Então vai ser um tempo poderoso, é um tempo de unidade, desfrutar a comunhão, algo que eu estava compartilhando com os líderes hoje. Entregamos o jejum junto. Eu disse que tem coisas na vida da igreja que nós fizemos não por não é questão de contra a vontade, mas nós decidimos pagar um preço, né? E tem um valor que é do reino, que é a unidade. Então, ou seja, nós pagamos um preço para preservar a unidade, como diz a Escritura Sagrada, Efésios diz isso. Então, né, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão, né? Ou seja, tem o trabalho, tem a empresa, tem, enfim, a função toda, né? A gente sabe que no próximo final de semana, então, é onde a nossa praia também é transformada, num certo sentido. E glória a Deus, nós não somos contra jamais você trabalhar, jamais isso, né? Mas nós queremos estar junto com você, querer que você esteja junto conosco para desfrutar da vida de Deus, o ambiente, a comunhão. Então nós pagamos um preço para isso, né? Para estarmos juntos. E se você ainda não fez sua inscrição, converse com o seu líder de GC, para nós fazermos a inscrição e organizarmos, né? Semana a gente organiza a alimentação, nós fizemos todos juntos lá, e é uma experiência. Oh yeah! Satanás, olha aí. Chegando o jejum, ele começa. Entrou algum bicho nos fios aí, eu acho, não. Caixa de som, alguma coisa. Gafanhoto, eu acho. Facanhoto, que nem esgoto, um grilo, alguma coisa aí. Mas vai passando aos poucos, amém, irmãos? É só para também dar uma ativada em nós aqui. Até vou tomar uma água. Em nome de Jesus, está repreendido esse barulho de novo. Me assustei um pouco. Olha só. E aí então, nós organizamos a alimentação, todos mundo junto, a comunhão. Nós estamos indo já, acho que 4 semanas, né? Todo sábado a gente vai com alguns irmãos no sábado lá para o mutirão que a gente faz, para organizar tudo. E sábado então estávamos lá, né, limpando tudo, roçando, ajustando todo o acampamento. Essa semana também vamos alguns dias na semana já para levar tudo aquilo que nós precisamos. Então vai ser poderoso, amém, irmãos? E em relação a isso também, no ano passado nós tínhamos o culto no domingo e na quinta-feira,
Então, na semana do carnaval, nós não tivemos culto no domingo, né? Nós tivemos só na quinta. Por quê? Por conta do feriado, por conta dessa função toda. E nesse ano, até então, nós íamos manter o culto do domingo, mas aí, então, nós vamos trocar esse culto do domingo. Por quê? Porque muitos irmãos vão estar lá, e muitos irmãos que vão estar aqui, vão estar trabalhando também. Então, por conta da logística toda, nós vamos trocar o culto de domingo que vem para a próxima quarta-feira. Então, domingo é dia 2, né? 2 vai ser lá no dia 5, ok? Então, nós estamos transferindo o culto do dia 2 para o dia 5, que é a próxima quarta-feira, depois do domingo, ok? Para que a gente possa reunir e aí desfrutar desse ambiente também. Porque sempre nós vamos, aí a gente volta, ok? Não, esse não é o problema, mas também a gente sabe, a gente não mobiliza todas as pessoas também para voltar. E aí o pessoal que está aqui também está na função. Então eu acho, né, a gente percebeu que seria essa a melhor maneira de proceder, amém, irmãos? Então nós vamos avisando também nos grupos, né, nas mídias sociais, que o nosso culto foi transferido para o dia 5, aleluia. E o que mais também você vê, é que sempre faz o aviso, mas eu dou o aviso do aviso, é para, né, estar junto. E também a questão do DNA, irmãos. DNA é poderoso, então você precisa fazer sua inscrição, né? Nós temos ainda até o dia 9 aí, mas já se organize para você estar conosco nessa turma que vai ser poderosa, aleluia, glória a Deus. Estamos então compartilhando sobre a graça subversiva de Deus nos evangelhos, e lemos o evangelho de Mateus, estamos no evangelho de Marcos. Essa semana, né, ministramos todos os dias um capítulo por dia, e você já ouviu eu falando que a ideia de fazer um capítulo por dia é para que nós possamos dar ênfase. Então, nessa semana, todo dia, né, nós reunimos ao meio-dia no aplicativo do Zoom e à noite no prédio. Então, né, compartilhei sobre o mesmo capítulo, né, porções diferentes do mesmo capítulo todos os dias. E aí eu vou seguir essa sequência, e hoje eu quero compartilhar sobre algo que está em Marcos capítulo 8, porque o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, ele é considerado, ele é chamado de evangelho sinótico. Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinótico? É semelhante. Então, se você lê o evangelho de Mateus, se você lê o evangelho de Marcos, se você vê o evangelho de Lucas, você vai ver que as histórias, elas se repetem, é a mesma história, a maioria delas, algumas que vão estar só em Mateus, algumas que vão estar só em Lucas, e algumas vão estar só em Marcos, né? Mas elas repetem. E se nós lemos por ler, a gente vai achar que não, claro que é a mesma história, mas o que é interessante, nós percebemos a riqueza dos detalhes, porque nada está nas escrituras por estar, existe um propósito por estar nas escrituras. E aí cada evangelho, cada evangelista, ele fala de uma ótica, né? Então os evangelhos, como nós precisamos de tratar os evangelhos, é como se nós estivéssemos em uma encruzilhada, ok? Vamos pensar uma encruzilhada, a próxima rua aqui, a outra aqui, e Jesus está no centro dela. Então Mateus, ele está vendo Jesus de um ângulo, então ele está falando aqui. Marcos está vendo Jesus de outro ângulo, ele está falando aqui. Lucas está falando de outro ângulo, e assim João também. Então aqui os 4 evangelhos, eles nos trazem uma visão plena de Jesus. Então por isso que nós não podemos desconsiderar nenhum deles. Eu sei que, como eu falei, às vezes uma história ela é a mesma, eu já conheço essa história, mas a maravilhosa graça de Deus é nós nos aprofundarmos nessas histórias, é nós irmos além da letra, irmos além da escrita, irmos além da literatura, por exemplo. Nós irmos para a percepção do Espírito, o que Deus quer nos falar, qual que é a mensagem aqui, qual que é a ótica daquele tempo, o contexto cultural, o que Jesus está falando, para quem Ele está falando. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui que torna encantador a questão da palavra de Deus. E Marcos, então, como nós vimos até aqui, do capítulo 1 ao 7, e ele é realmente dividido exatamente na metade. O livro de Marcos tem 16 capítulos, e ele tem essa divisão, ele é do capítulo 1 até o capítulo 8, posso dizer aqui, sei lá, vou botar aqui versículo 21, então, é a metade dele, e essa metade, ela tem uma ênfase. A partir de agora, né, nós vamos ver uma outra ênfase de Jesus. Então, o que nós vimos desde o capítulo 1 até aqui?
nós vemos curas, milagres acontecendo. Lembra que nós falamos no domingo passado? Qual que é o anúncio de Marcos? O anúncio de Marcos é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então até aqui a gente vai ver o que? Essa autoridade de Jesus. Vai ver a autoridade de Jesus, a ponto dos religiosos ficarem escandalizados, a ponto das pessoas todas ficarem apavoradas, e a ponto dos discípulos ficarem apavorados. Lembra que os discípulos diziam: mas quem é esse homem que até o vento obedece? É os discípulos que têm essa fala, não é a multidão, é os discípulos. Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem a ele? Então, ou seja, é um espanto com o poder de Deus. Os religiosos ficam espantados com ele, por quê? Porque ele cura no sábado. E como nós já falamos aqui, o sábado para o judeu ele é rigoroso demais. O judeu não podia, irmãos, no sábado ele não podia andar com a sacola na mão. Então as irmãs que gostam de andar com bolsa, não podia, era pecado, não podia, porque aquilo era considerado o quê? Trabalho. Então não podia fazer nada no sábado. O sábado era totalmente nulo. Então agora Jesus vem e faz o quê? Jesus vem e cura os enfermos no sábado. Eles ficam, meu Deus. Os religiosos ficam escandalizados, por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles comem sem lavar a mão. Ah, pastor, mas eu mando as crianças lavar a mão. Claro que tem que lavar a mão, só que não é simples lavar a mão. Os judeus, eles lavavam a mão, tinha algumas refeições que eles lavavam a mão 7 vezes, precisavam lavar a mão. E aí eles olham os discípulos de Jesus fazendo o quê? Comendo sem lavar a mão. Não, mas não pode, não tem como. Então, ou seja, é um impacto muito grande que acontece para os religiosos, para a multidão também. E aí as histórias de cura foram fantásticas, né? Aquela do gadareno, aquela da mulher do fluxo de sangue, sabe? Elas então tiveram a revelação de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E a mulher disse então, né? Se eu somente tocar nas vestes, se eu tocar somente na orla das vestes, eu serei curada. E no dia que eu compartilhei aqui, eu fiz até uma ilustração, né? Eu trouxe o meu talite, fizemos aqui para explicar realmente o porquê que ela disse isso. Então é poderoso demais o poder de Deus. Só que agora aqui Jesus ele traz uma outra perspectiva. E eu vou arriscar hoje fazer algo que eu não vejo muito os pregadores fazendo. E não é porque eu me acho que eu sou melhor que eles ou não, mas eu creio que Deus está me conduzindo a isso. O Evangelho, irmãos, ele é subversivo e ele traz essa espécie de confusão. Eu vou explicar para você. Talvez você nunca pensou assim, mas se porventura você já pensou, você vai se identificar. Então só um pouquinho, o Evangelho vai dizer o quê? Vai dizer que Jesus pagou o preço, amém? Mas daqui a pouco ele vai dizer que eu tenho que pagar o preço. Tá, mas como assim? O Evangelho vai dizer que eu tenho que andar sobre as águas, viver pela fé, amém? Mas em outro momento o Evangelho vai dizer que eu não tenho que andar sobre as águas, eu tenho que ficar parado. Então é Jesus dizendo para Pedro em algum momento, dizendo: Pedro, é o seguinte, eu vim para trazer espada. E aí Pedro, ok, então o Evangelho é sobre pegar a espada. Só que quando Pedro pega a espada, Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Então se nós analisarmos e avaliarmos, cara, maior confusão. E aí a gente é colocado em situações, eu não sei o que eu faço. E aí muitas dúvidas vêm às vezes dos irmãos: pastor, eu não sei se isso aqui é Deus ou é o diabo. Eu não sei se eu vou ou se eu fico. Eu não sei se eu oro ou eu mato. Não, tô ligado. Eu não sei o que eu faço, eu pago o preço, mas se Jesus já pagou o preço, então parece que não encaixa. Não encaixa, tá, mas tem que pagar o preço, não tem que pagar o preço. Tem que crer, ou seja, eu tenho que crer para o leão fechar a boca, ou eu tenho que crer para me jogar na boca do leão. Então nós vamos ver, por isso que essa graça é subversiva, ela confunde. Mas eu quero tentar trazer aqui para você o mais didático possível, você entender. Então vamos lá, imagine que nós estamos aqui em uma avenida. Então a avenida, né, de mão dupla, ela vai para um lado só que ela tem 2 vias. Então nós sempre precisamos saber que o Evangelho, existem 2 vias.
quais que são as vias? Elas não são, eu vou separar elas para entendimento, mas elas andam juntas, porque uma está correlacionada com a outra. O que é isso? Uma não vive sem a outra. Então existe uma avenida que ela é de mão dupla, né? Tem uma aqui e a outra aqui, só que aqui tem duas vias, ok? Não é um carro só, não é simples, é dupla, tem duas. E essa via de mão dupla era o que? Uma delas, da mesma via, que é dupla, uma delas está a perspectiva da fé, vou chamar de positiva, da fé que é para andar sobre as águas, da fé que é para multiplicação, da fé que é para crescer, da fé que é para avançar, da fé que é para romper, da fé que é para ser curado, da fé que é para evangelizar, da fé que é para ser enviado, da fé que é que crê que Deus vai fazer, a fé que move as montanhas, a fé que declara, a fé que nos leva a confessar, declarar a palavra, o monte vai mover, eu creio, o Senhor vai fazer. Essa é a fé, essa é uma via. Só que dentro da mesma mão existe a outra via. Qual que é a via? É a via da cruz, que é a via de negar a si mesmo, que é de sofrer o dano, que é de passar pelo sofrimento, que é de passar pelo vale da sombra da morte, que é a do confronto, que é aquela que eu sou confrontado, aquela que acontece algo dentro de mim, é aquela que eu sou rejeitado, é aquela que eu sou abandonado, é aquela que eu me frustro, é aquela que eu sou decepcionado, é aquela que não dá certo, é essa mesma via. Pastor, mas isso é evangelho? Sim. Então qual que é a dificuldade às vezes? É eu andar nessa via de mão dupla. Por quê? Porque talvez a minha experiência e expectativa em relação ao evangelho está onde? Está só na questão da fé, dessa fé positiva. Então, não, porque Deus vai fazer, porque porque vai acontecer, e vai, né, e Deus vai mover, e aquela coisa, Isás, que nem o Chaves. Mas aí não aconteceu, não foi curado, não recebi aumento no trabalho, não aconteceu o que eu queria, não consegui trocar de carro, não consegui uma promoção no trabalho, não consegui alcançar um alvo que eu tinha, eu vou dizer que não é Deus. Ah, pastor, mas isso aqui não pode ser Deus, esse sofrimento não pode ser. E isso aqui é um fundamento que precisa de estar muito bem definido para nós, porque isso aqui vai gerar, eu vou chamar de graves problemas na sua vida, em todos os níveis de relacionamento. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não vai aceitar nenhum tipo de confronto, por exemplo, do seu marido ou da sua esposa. Então, pastor, se é para viver desse jeito, então eu não quero, vai embora. É a pessoa que não vai aceitar ela se decepcionar com, sei lá, o chefe dela, o colega de trabalho. É a pessoa que não vai suportar ela ser decepcionada pelo irmão da igreja, pelo líder, pelo pastor, por alguém assim. Por quê? Porque ela acredita que sofrimento não está relacionado com o evangelho. Ela acredita, mas como assim sofrimento? Não pode ser. Como assim ser confrontado? Ou seja, quando existe esse momento, eu não consigo responder da maneira correta. Por quê? Porque eu só creio. Não, eu creio somente para o monte mover. Mas tem vezes que o monte não move, sabia? É que você que tem que escalar o monte e passar por ele. E para escalar o monte é muito mais fácil, ou seja, muito mais cômodo você falar para o monte ele mover, ou você escalar o monte e passar por cima dele? Obviamente que falar é muito mais fácil. Só que às vezes você fala e não move, você declara, você ora, você jejua e nada acontece. E aí então o que Deus está sinalizando? Que você precisa passar por isso. O que o texto bíblico diz aí, né? O Salmo diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Então, vai ter vale da sombra da morte? Vai ter. Vai ter sofrimento? Vai ter. Vai ter confronto? Vai ter. Vou ser contrariado? Vou ser. As coisas às vezes não vão dar certo? Não vão dar certo. Mas pastor, de quem é a culpa? Aí que está, quando eu tenho a revelação disso aqui, está ligado com uma via do evangelho, eu quero procurar um culpado, eu quero procurar alguém responsável. Só que é Deus que está no barco, é Deus que está comandando. Isso aqui é evangelho, é essa graça que é subversiva. E o que acontece, né? Aqui em Marcos 8, Jesus traz uma perspectiva para os discípulos que até então ele não tinha trazido.
Em Marcos 8, Jesus traz uma perspectiva dizendo para eles: gente, o Filho do Homem vai morrer. Uau, irmãos, imagina, Jesus está curando enfermo. A palavra diz que Jesus não conseguia entrar nas cidades. Jesus só andava nos desertos, as pessoas iam para os desertos. Jesus, a mulher encostava nele, era curada. Jesus dava a voz de ordem para uma pessoa, era outra que era curada. A filha daquela mulher foi curada. Jesus nem foi nela, só a palavra da menina já foi curada. As multidões, a palavra diz que multidões e multidões eram trazidas até Jesus, e as pessoas eram curadas de todas as enfermidades. Jesus falou, o vento parou. Jesus falou, o mar acalmou. Jesus falou, Pedro andou sobre as águas. Então imagina a experiência de poder todos os dias, de poder todos os dias. E agora Jesus vem e coloca o quê? Joga um balde de água fria na história. Quando está tudo bem, imagina, Jesus está no auge, a igreja de Jesus está bombando. Está bombando, está todo mundo sendo curado, está todo mundo feliz, aleluia, glória a Deus. E oração, e choro, e aquele negócio todo, e vai, e agora vai, e tal. Daí Jesus disse: gente, é o seguinte, eu quero dizer que isso aqui vai acabar. Ah, pronto, né? Como, Jesus, está tão bom esse negócio? Como assim? Nós precisamos entender que havia uma expectativa no povo judeu, de quê? Do Salvador que viria, do libertador que viria. E como eu já mencionei, Israel vivia debaixo de uma opressão do governo romano. Então quando vem Jesus agora para libertar o povo, e começa a curar, e começa a autoridade de Deus, começa a manifestar diante dos homens, eu imagino que os discípulos, né, na perspectiva deles, eles pensaram assim: cara, se Jesus pode fazer isso com esse gadareno que ele fez, imagina o que ele vai fazer com César então. Imagina o que ele vai fazer com Pilatos. Imagina o que ele vai fazer com Herodes. Se João Batista já deixou Herodes perturbado, imagina Jesus. Jesus vai dar só uma cajadada, vai arrancar a cabeça de Pilatos, vai só falar algo, né? Herodes vai cair morto, e vai só falar, nem vai ir até Roma, só vai falar, César já vai cair do trono, e aí nós estamos livres dos romanos. Talvez essa é a expectativa deles, mas Jesus não fez nada disso. E a graça de Deus, o que ela vai fazendo, irmãos, conosco? Ela vai nos transformando, como a Thaís falou no testemunho, ela vai nos transformando. E existe aqui uma história que ela é, né, em todas as histórias nós vemos, Jesus ele ensina os discípulos, e Jesus, ou seja, é como se fosse a parte teórica e a parte prática. Ou seja, Jesus fala para os discípulos, e ele vai lá e faz, né? Ele fala e faz. Agora aqui, em Marcos capítulo 8, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 22. Jesus usa uma pessoa para ensinar, ou seja, o ensino está junto com essa cura, e isso aponta para nós. Então abra aí, vamos ler juntos, Marcos capítulo 22, versículo 22, perdão, Marcos 8, versículo 22, diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Vamos seguir, 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhe perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus, olha aqui que eu falei, então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo,
pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera apenas as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia, irmãos. Então, a partir da declaração de Pedro, vamos comentar essas 3 histórias. A partir da declaração de Pedro, nós vemos que a perspectiva dos discípulos em relação a Jesus está correta, por conta dos milagres que aconteceram. Então ele está perguntando: quem os caras que eu sou? Você é um profeta, João Batista, Elias e tal. E vocês? Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque nós vimos os milagres, nós vimos o poder, nós vimos a autoridade, nós vimos os cegos enxergando, nós vimos os paralíticos caminhando, nós vimos. Então tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Essa é a autoridade. Nós vimos também o testemunho da multidão e dos próprios religiosos. Então os próprios religiosos, então, embora havia perseguição, eles tinham conhecimento, porque se a gente linkar lá com o que acontece em João capítulo 3, um daqueles da seita dos fariseus vem procurar Jesus, que é o Nicodemos. Lembra que ele diz: mestre, para fazer o que tu faz, só mesmo sendo enviado por Deus. Então, embora havia perseguição, eles sabiam que Jesus tinha autoridade, eles sabiam que ele tinha poder. A multidão também. A multidão, qual que era o testemunho da multidão? A multidão era o seguinte: ele ensina e fala diferente dos fariseus e dos escribas, porque quando ele fala tem autoridade. Então essa era a perspectiva de todos, dos discípulos, da multidão e dos próprios religiosos, a partir da experiência toda que eles viveram. Só que agora Jesus vem e diz o que? Jesus vem e diz para eles: gente, é o seguinte, é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo e seja morto. O que acontece com Pedro? Não, Jesus, não. Por quê? Não está combinando. Como assim, Jesus? Como assim? Tu tem todo o poder, tu consegue fazer o que for. Agora como tu vai ser rejeitado e vai sofrer? Então olha só o que a graça subversiva, ela fere essa perspectiva. Como tu vai sofrer? Como tu vai ser rejeitado? Não vou deixar que isso aconteça, não vai acontecer contigo. E aí Jesus fala para Pedro algo fantástico: Pedro, Satanás, carinhosamente falando, tu não vê da perspectiva de Deus, tu vê somente da perspectiva dos homens. E qual que é a perspectiva dos homens? A perspectiva dos homens é o que? Era a libertação do Império Romano, é a libertação do que estava vivendo, é do tempo que estava vivendo. Jesus veio para libertar? Sim, ele veio para libertar, mas na verdade ele não veio para nos libertar, simplesmente, não veio para libertar de um sistema mundano, no sentido natural, não. Ele veio para nos libertar do pecado e veio para nos libertar de nós mesmos. Está entendendo? Mas a perspectiva natural é essa. Então o que nós vamos ver até aqui? Nós vamos ver Jesus trazendo essa face de leão. Ele é o leão da tribo de Judá, ele tem autoridade, ele é descendente de Davi, ele é filho do homem, ele veio, para curar os enfermos, libertar os cativos, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para subjugar o poder de Satanás, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio fazer tudo isso. Esse é o leão. Só que agora chega um momento que ele diz assim: gente, o leão agora vai se tornar um cordeiro. E ele começa a dizer: eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou entrar na morte, eu vou ser rejeitado. E aí os discípulos ficam
escandalizados. E o que nós precisamos de entender? Que isso aqui é graça. E primeiro eu vou falar aqui como que foi esse sofrimento de Jesus, um pouquinho, e depois eu quero aplicar isso a nós. Nós temos que entender, obviamente eles não tinham esse entendimento, e hoje, graças a Deus, que nós temos essa revelação, né, irmãos, da graça, e nós estamos vivendo o tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se eu estivesse lá, se eu não teria a mesma atitude. Não tem como eu saber. Hoje nós estamos depois de tudo isso, e o Espírito Santo que nos dá a revelação. Mas, essa perspectiva de Jesus. Então, obviamente, naturalmente pensando, ok? Sofrimento é algo bom, sim ou não? O Judá, semana passada, ele tinha que tomar outra vacina. Daí eu fui levar ele para fazer a vacina. Só que na verdade, é eu que levo ele para fazer a vacina, né? A Maida e a gente agora não vai mais. Porque é um filme, uma guerra espiritual. Aí, nós estávamos combinando há um tempo já de fazer o passeio dos meninos. Daí a Maria disse, hoje é o passeio dos meninos. E aí eu chego em casa, a primeira coisa, ele está prontinho, cabelo penteadinho assim, a primeira coisa que ele me pergunta é o quê? Pai, eu vou fazer vacina? Ele fala. Ele já entendeu tudo, né? Já pegou o espírito. Eu disse, filho, vai fazer. Não, mas eu não quero. Aí começou a função já. Pois é, mas depois nós vamos. Depois eu até deixo tu escolher onde tu quer ir. Tu quer ir na sorveteria? Tu quer um açaí? Tu quer o que tu quer? Tu quer ir na cafeteria? Onde é que tu quer ir? Não, e ele está na vacina, ele está naquela pressão. E aí vai, pega ele no colo e começa a ministrar na vida dele. Eu disse, filho, olha só, tem coisas que a gente não pode lutar contra. Eu já estou pregando para ele. A gente não pode lutar contra. A gente só tem que passar. Se eu disser para ti que a vacina não dói, eu vou estar mentindo. Ela dói. Só que é muito rápido. É só na hora. Então é o seguinte, se tu começar a chorar agora, eu vou te dizer que o teu choro não tem motivo. Deixa para chorar na hora. Na hora tu chora. Mas o que já existe na natureza humana? Não quer sofrer. Tudo que é sofrimento, eu quero distância. Longe de mim tem que sofrer. Longe de mim tem que fazer alguma coisa que vai me levar a sofrer. Se alguém disser para mim que gosta de sofrer, aí não sei, aí me ora por mim, alguma coisa assim. Ninguém quer sofrer. Não existe, o sofrimento nós não fomos, entendeu? Não existe isso, não fomos feitos para sofrer. Embora o sofrimento faça parte. E eu disse para ele, cara, chora. E aí foi no carro, fui ministrando com ele, fui ministrando. E eu disse para ele, todas as vezes que tu foi chorando. Vai uma vez sem chorar só. Faz um teste, as outras vezes tu já foi chorando, então a gente já sabe como é que é. Faz uma vez sem chorar. Ele foi chorando e foi. Cheguei lá. Daí a moça que trabalha lá no posto já percebeu, né? Na outra semana eu tinha ido. Ela disse, vacina? Eu disse, aham. Hoje não veio, a mulher está de atestado, vem só amanhã. Aí eu olhei para ele, não vou fazer vacina hoje. E aí ele já começou a rir. Eu disse, eu te falei que não precisava chorar? Tu nem sabia, então tu sofreu sem motivo. Irmãos, tem coisa que nós vamos sofrer. É inevitável que vai sofrer. Só que tem coisas que nós sofremos sem precisar. Tem coisas que sofrem sem precisar. Por exemplo, ele sofreu, mas sem precisar. Mas essa semana eu acho que ele vai sofrer. Mas entendeu? A gente antecipa sofrimento. A gente antecipa o sofrimento, não precisa. Vai sofrer, vai. Vai ser desconfortável, vai. Mas não aumenta o que já está ruim. Está entendendo? Somente passa. E aí Jesus, sim, ele é um exemplo, mas nós precisamos entender que todo o sofrimento, eu vou ler depois Pedro, e Pedro diz que ele é um modelo nosso. Ele é um modelo. Pedro está dizendo, vai sofrer? Usa um modelo. Pega Jesus, como que ele sofreu? Sofre da mesma maneira que ele. Eu não estou dizendo aqui que você vai sofrer, entenda bem, você vai sofrer como Jesus. Que não faz sentido, né? Há uns anos atrás eu vi um testemunho de uma pessoa contando o testemunho de outra, que ela disse que queria sofrer como Jesus. Aí essa pessoa disse para ela, cara, para com esse negócio. Não, mas eu quero sofrer que nem ele, eu quero carregar uma cruz, eu quero não sei o que, eu quero...
Para, cara, tu não aguenta nada, não aguenta um tapa, tu quer sofrer que nem Jesus. Então não estou dizendo que você vai sofrer o mesmo sofrimento de Jesus. Não, por que não? Porque Ele sofreu daquela maneira, para que nós não venhamos a sofrer daquela maneira. Mas nós vamos sofrer. E os nossos sofrimentos, se comparados ao de Cristo, meu Deus, né, irmãos, são muito pouco. Mas nós precisamos entender que tem sofrimento. Então Jesus sofreu, mas para que Jesus sofreu? É isso que os discípulos não estão entendendo. É isso que depois você vai ver os religiosos debochando, os soldados romanos debochando de Jesus. Você viu o filme da Paixão de Cristo, você vê, enfim, leu a Bíblia também, né? Não é só de filme que viverá o homem, mas é que ajuda muito você a gravar. Lembra que Jesus está lá, eles estão botando o que? Uma coroa de espinho, dizendo: tu não é o rei? Tu não é o rei? Então vai lá, rei. Lembra na cruz, o ladrão debochando dele: tu é o Salvador, então salva a ti mesmo. Se tu és o rei dos judeus, faz alguma coisa. Então não vou botar uma coroa para ti. Debochar. Eles davam soco na cara de Jesus, eles batiam Jesus, debochando todo momento. Tu não disse que era o rei, porque eles viram os milagres acontecendo. Só que eles não entenderam que chegou o momento do leão se tornar cordeiro. Então eu quero dizer para mim e para você, nós precisamos andar na perspectiva do leão. Sim, fé, crer, declarar. Como eu falo para você, não seja forte diante de Deus, seja fraco diante de Deus, para que se torne forte diante das circunstâncias. Então diante das circunstâncias, nós somos esse leão, a face do leão. Nós vamos lá, eu vou crer, eu vou declarar, eu vou profetizar. Só que tem momentos, circunstâncias da nossa vida, que nós precisamos de assumir a perspectiva do cordeiro. É necessário assumir, e esse cordeiro que é falado, né, é muito bem entendido pelos judeus, por conta dos sacrifícios que eram usados, que eram com um cordeiro. Então qual que é o motivo que Jesus sofreu? Para libertar? Sim, mas não para libertar daquele sistema político. Jesus sofreu para libertar do pecado. Jesus sofreu para nos libertar, melhor, para pagamento dos pecados. Jesus sofreu para nos fazer aceitos por Deus. Jesus entrar na morte para que nós venhamos a ter vida. E aí os discípulos ficam escandalizados. Só que aqui está se cumprindo a palavra profética relacionada a Jesus. Então vamos lá, vamos construindo aqui isso. Primeiro, você está diante de circunstâncias de sofrimento, não se escandalize. Não se escandalize. Pastor, eu estou sofrendo tanto, há tanto tempo. Ok, faz parte de um processo, faz parte, isso aqui é graça de Deus. Isso aqui está ligado com o que Deus fazer. Qual que é o nosso erro? Como eu falei, às vezes a gente está sofrendo por coisas que não precisa sofrer. Aí o Espírito vai trazer revelação para você e direção para você. Então tem coisas que não precisa, mas tem coisas que é o Espírito que nos conduz. Lembra que nós lemos, Mateus 4 também fala da tentação de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, o céu abriu, a voz do céu: esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer. Depois disso diz o quê? E o Espírito conduziu Jesus para onde? Para o deserto. Tá, mas só um pouquinho, cara, aqui então não foi do Espírito de Deus, não foi Deus. Não, é o Espírito que nos coloca nesses processos, é o Espírito que coloca nessas circunstâncias. Para quê? Para que nós venhamos a ter experiência com a graça de Deus. E aí o texto diz que Jesus então começa a falar isso abertamente. E aí eu e você sabemos que Jesus morreu em uma cruz. E a cruz, irmãos, ela era a forma mais humilhante da morte de alguém. Então quem morria em cruz? Criminoso, bandido, morria em cruz. Tá, mas só um pouquinho, olha só a mente dos discípulos. Ele é o rei, ele é Jesus, ele é o Cristo, é o Filho de Deus, mas agora ele está sendo tratado como um criminoso. Tá, mas só um pouquinho, cara, não está combinando o negócio. Lá em Deuteronômio, vamos ler, eu quero ler esse texto com você, Deuteronômio 21. Deuteronômio capítulo 21. Versículo 22, olha o que fala da pessoa que era morta na cruz. Era uma lei. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte,
e por isso foi executado e pendurado numa árvore, que está falando da cruz, o madeiro, não deverá permanecer pendurado durante a noite. Enterre o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Deste modo vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança. Então Jesus, irmãos, ele foi para a cruz, então ele foi tratado como um maldito. Jesus foi tratado como um maldito. Então olha aqui, irmãos, de rei, perspectiva de rei, mas agora a perspectiva de um criminoso. A perspectiva da fé, do sucesso, cura, sinais, maravilhas, milagres, agora para onde? Para o sofrimento, para o abandono, para ser rejeitado. Olha só que a graça subversiva de Deus. Olha os polos dela, olha os extremos dela. Então tem momentos na nossa vida que nós vamos estar, está tudo certo, está bombando, pastor, está fluindo, está frutificando, está acontecendo. Nossa, meu casamento está bombando, meu trabalho está tudo certo, os irmãos, meu Deus, esses irmãos da igreja, parece que, meu Deus, de onde é que saiu, que são tão perfeitos. Eu amo esses irmãos. Nossa, o pastor então, nossa, meu Deus. Mas tem outro dia, disse, cara, mas esses irmãos aí diz que é crente. Esse marido aí, Deus, foi esse cara aí que o Senhor me falou. Não, Deus, acho que estava errado. Aí a coisa vai para o outro polo, vai para o outro negócio, aonde você tem que sofrer pelo seu marido, sofrer pela sua esposa, sofrer pelos seus filhos, sofrer pelos irmãos, sofrer por conta do seu colega de trabalho, entrar na perspectiva do sofrimento por causa disso. Aí você vai chegar, se você não tem a perspectiva correta da graça de Deus, você diz, não, eu não vou sofrer, e eu não vou, então o que? Pagar preço para estar junto para esse negócio, para coisa, não, que isso, não é, olha só, eu acho que estão pregando lá até antibíblico, heresia, esse negócio de igreja, eu vou em qualquer outra igreja. Então marido, não, eu mando embora e arrumo outro, mulher também, eu mando outra, trabalho, ficar pagando preço nesse trabalho, para que não vou, eu vou aqui, viro as costas e tem um monte de gente querendo que eu trabalhe com ele, só que não passa pela perspectiva do sofrimento, não sofre o dano, não vive a experiência, e achando que não, mas sofrimento não tem a ver com graça, só se não viu, não leu a palavra de Deus. A graça, presta atenção, irmãos, ela não anula o sofrimento. Graça, ela é provisão. É isso que você precisa saber. Graça é provisão. Provisão para quê? Para todas as coisas, inclusive o sofrimento, inclusive a enfermidade, inclusive a crise financeira, inclusive o casamento, o problema do casamento, inclusive o problema de relacionamento. Então é graça, nós vivemos a perspectiva da graça, amém? Ela é provisão para todas as coisas. Só que por que muitas vezes eu não consigo avançar, amadurecer, que está ligado com desfrutar da graça? É porque diante do sofrimento eu faço o que? Eu não quero, mas não quero passar por essa experiência. Ou se eu passo pela experiência como os discípulos aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu acho que isso aqui não tem nada de Deus. Então eu não permito ser contrariado, eu não permito ser confrontado, eu não permito alguém falar alguma coisa para mim. Pagar preço então, esquece, jamais, não vou pagar preço, não. Só que quando nós vamos para a experiência de Jesus, olha só, Jesus foi colocado por Deus numa posição de maldito. Por quê? Porque a palavra diz, aquele que é pendurado no madeiro é considerado maldito. Só que vamos lá, Jesus, o que ele fez para ser maldito? Ele cometeu algum erro? Alguma falha? Algum pecado? Sim ou não? Mas ele foi colocado na posição. Imagina, Jesus podia dizer assim, ô pai, não, daí é demais. Não, daí é demais. Eu até posso curar uns enfermos, até posso fazer uns negócios, até posso andar nos meus pecadores, mas morrer por eles, eu não fiz nada, pai. É a mesma coisa que você ter irmão quando você apanha sem fazer nada. Seu irmão foi lá, fez e aprontou, né? Às vezes é o mais novo. O mais novo foi lá, pintou e bordou e disse, foi ele. Muitos anos atrás, minha avó ainda era viva, eu era criança. E aí, eu chutei a bola lá no lado da casa da minha avó, eu morava com ela, tinha um valo assim, e eu chutei a bola lá no valo.
e disse: foi o Ramon, meu primo. E ela, não. Ela foi descer para pegar a bola, caiu dentro do valo ainda. E aí ela ficou mais brava com o Ramon. Só que ela não conseguia pegar ele, né? Ele era muito rápido. Chegou meu tio, deu um pau no Ramon. Chegou o pai do Ramon, deu um pau nele. E chegou a mãe dele, deu um pau nele também. 3 surras. E eu que fiz o negócio, não apanhei. É mais ou menos isso que aconteceu na cruz. Jesus não fez nada, mas Ele apanhou no nosso lugar. Ele se fez maldição. Deus fez Ele maldito, para que nós fôssemos o quê? Libertos. Gálatas capítulo 3, olha lá. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aleluia, irmãos, aleluia, aleluia. Nós temos que entender por que Ele sofreu. Gálatas 3,13 diz o quê? Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Por quê? Porque nós, sim, fizemos para merecer maldição, mas Jesus não. Mas Ele nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, por que Jesus foi feito maldito? Para nos libertar da maldição. Então Jesus sofreu para quê? Para que eu e você não sofrêssemos. Jesus sofreu o peso do pecado. Jesus sofreu a condenação do pecado. Jesus sofreu a acusação do pecado. Jesus sofreu as enfermidades. Jesus sofreu tudo isso para quê? Para que eu e você não sofrêssemos mais. Então, qual o tipo de sofrimento que você não deve viver? O sofrimento pelo pecado. Esse sofrimento você não deve viver. Por quê? Porque Jesus já sofreu por ele. Quando você vive condenado, quando você vive acusado, você está vivendo um sofrimento que não faz sentido você sofrer. Não faz. Na verdade, o povo está ignorando o que Jesus Cristo fez. É como se Jesus foi lá e pagou uma conta, eu quero ir lá e pagar de novo. Mas já está pago. Você não deve sofrer condenação. Você não deve sofrer acusação. Você não deve sofrer intimidação de Satanás. Você não deve sofrer por isso. Por quê? Porque Jesus Cristo já sofreu. É por isso que Ele se torna o Cordeiro. É por isso que Ele vai para a cruz, irmãos. Entendeu o que eu falei para você? Que tem sofrimento que a gente não precisa passar. Esse é o sofrimento que a gente não precisa passar. Ah, pastor, eu fiz umas coisas erradas, aconteceu isso ou não aconteceu, e eu estou debaixo de condenação. Errado? Não deve ficar condenado. Pastor, quer dizer que eu posso fazer coisa errada? Não, você sabe que não deve fazer coisa errada. Eu não preciso dizer para você que você não deve fazer coisa errada, você já sabe. Mas você crê em Cristo, o Espírito Santo habita em você. Ele já falou para você. Só que você não deve viver debaixo de condenação. Você não deve ficar debaixo de acusação. Não deve aceitar, não aceite esse sofrimento. Porque aqui é onde Satanás governa muitas pessoas. Governa, subjuga. Entendeu? Subjuga, não permite viver em liberdade. Por quê? Por conta disso. Quando eu tenho a revelação do sofrimento de Jesus, por que Ele sofreu, eu levanto e declaro: Ele me libertou do poder do pecado, Ele me libertou do poder da lei, Ele me libertou da maldição da lei, e hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Eu vivo em liberdade, eu vivo na graça, eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu tenho acesso direto ao trono da graça. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou justificado pela graça mediante a fé. Então eu não devo sofrer por isso. Mas como eu falei, tem circunstâncias que nós vamos sofrer. Só que o que precisa fazer sentido? Aquilo que Cristo sofreu deve se tornar provisão para que eu e você passamos pelo nosso sofrimento. Jesus diz, é o seguinte: eu vou morrer, eu vou sofrer. E Ele fala que, irmão, isso aqui é fantástico, né? Ele não só sofreu. Ele diz assim, no 31, né? É necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado. Às vezes sofrer até é tranquilo algumas coisas.
Irmãos, mas ser rejeitado é pesado, né? Mas não é ser rejeitado porque uma coisa é a pessoa ser rejeitada porque ela errou. Então vamos lá, você está lá fazendo o teste numa empresa, disputando a vaga de emprego, ok? E aí você não desenvolveu o potencial, não conseguiu atingir. Então uma pessoa foi aceita e você foi rejeitado. Mas você foi rejeitado por quê? Porque não alcançou a meta, ok? Ser rejeitado, ok, você pode ficar triste, mas não é essa rejeição que Jesus teve. Não é rejeição porque você não alcançou um padrão, não é rejeição porque você, enfim, não conseguiu cumprir com alguma coisa, ou uma rejeição porque você fez uma coisa errada, não. Diz que ele foi rejeitado por quem? Pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Os mais estudiosos da Bíblia rejeitaram ele, sem que ele cometesse um erro da lei, sem que ele ferisse a lei, ele excedeu a lei. Então uma coisa é você ser rejeitado quando merece, vamos dizer assim. Outra coisa é você ser rejeitado sem fazer nada. Mas eu não fiz nada. Pastor, mas eu não fiz nada, a pessoa está brava comigo, mas eu não sei o que aconteceu, eu não fiz nada. Pastor, eu não sei, agora a pessoa está falando, mas eu não sei, não sei, o que se eu fiz alguma coisa, ou se eu não fiz nada, e a pessoa está aqui. É esse sofrimento. Se for sofrimento, é essa rejeição. É você ser rejeitado sem ter chance de explicar, de falar alguma coisa. É você ser rejeitado, você ser desconsiderado, você ser desqualificado sem ter nenhum tipo de oportunidade de nada. A pessoa não, ela já é uma sentença, é uma condenação sem que você tenha feito nada. E eles viram, irmãos, durante 3 anos, Jesus fez o quê? Matou as pessoas? Jesus curando, Jesus amando. Jesus amou quem eles não tinham suporte para amar. Jesus abraçou quem eles passavam longe. Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus curou. Então vamos lá, a partir da performance de Jesus, faz sentido Jesus ser rejeitado, sim ou não? A partir da performance, não faz sentido, né? Que não fez o mal para ninguém. Mas ele diz o que? É necessário que o Filho do Homem seja rejeitado. É necessário que o Filho do Homem sofra, e é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado. Por que que o Filho do Homem seja rejeitado? Para que eu e você tenhamos hoje uma convicção no nosso espírito: eu sou aceito eternamente por Deus. Ele foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos. Ele foi rejeitado pelos homens, mas nós fomos aceitos por Deus, totalmente aceito, plenamente aceito por Deus. E não há possibilidade nenhuma, acredite em mim, de você ser rejeitado por Deus. Você pode ser rejeitado pelas pessoas, as pessoas podem rejeitar você, por você fazer alguma coisa errada ou por não, por você fazer coisa certa. Se você abençoa a pessoa, você abençoa a pessoa, ensina a pessoa, faz tudo para ela, vai lá e rejeita você, ela vai lá e persegue você, ela vai e faz isso, ok. Mas uma convicção você pode ter: eu sou aceito por Deus. Não há nenhuma possibilidade de eu ser rejeitado por Ele. Por quê? Porque Jesus Cristo foi rejeitado pelos homens. Tem uma coisa que você precisamos estar convencidos, que é de ser totalmente aceito pelos homens. Tem pessoas que elas tentam ser sempre, a vida delas é baseada em ser aceito pelas pessoas. Não estou dizendo que você tem que ser inimigo das pessoas, não é isso. Mas quando eu quero ser aceito pelas pessoas, é porque eu ainda não tive essa revelação que eu sou totalmente aceito por Deus. Porque eu fico buscando nas pessoas uma aceitação que é só Deus que pode me dar. É só o Senhor que pode me dar uma aceitação, é só Ele. E na verdade é dessa aceitação que eu preciso. Então eu vou procurando ser aceito pelas pessoas. Eu não aceito ser rejeitado por alguém. Então eu quero estar sempre bem com todo mundo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não vai ser assim. Então tem pessoas que ficam sofrendo porque elas não são aceitas por todos. Por que você não é aceito por todos? Ah, pastor, é porque acho que eu não sou uma boa pessoa. Também.
Mas vamos lá, se Jesus é nosso modelo, que nem o cara uma vez foi dizer, se nem Jesus agradou a ninguém, quem sou eu para agradar, dizer? Ele quis dizer, nem Jesus agradou a todos. Ele disse, nem Jesus agradou a ninguém. Não, nem Jesus agradou a todos. Quem sou eu? Então, se Jesus, o nosso Senhor e Salvador, foi rejeitado pelos homens que Ele foi enviado para salvar, que presunção nossa achar que nós vamos ser aceitos plenamente por todas as pessoas. É uma presunção, né? Não estou dizendo que você tem que fazer inimigo, você tem que viver inimizade, não é isso, mas entenda, não fique sofrendo por isso. Esse é outro sofrimento que você não precisa passar. É que nem criança, né? Esses dias a Sara estava chorando. Por que era? Porque ela ia a algum lugar e ela estava chorando porque daí as amigas dela não iam gostar dela. O que era? Mas não lembro. Teve um lugar que ela foi e daí riram da roupa dela, disseram que ela não estava vestida para a ocasião, e daí ela chorava, brava com a Magda por causa disso, porque tu me botou a roupa errada, porque estava todo mundo dizendo que essa roupa não era certa para isso, e ela chorava, mas chorava assim de lacrimejar, assim. Por quê? É porque ela está tentando, ela quer, o que tem prazer, né? Ela ser aceita por todos, está entendendo? Só que a Sara é uma criança, 6 anos, obviamente. Eu estou dizendo para você, não busque a aceitação das pessoas, ou melhor, não sofra por não ser aceito pelas pessoas, mas tenha convicção que você é aceito por Deus. Jesus foi rejeitado pelos homens, só que na cruz ele declara, diz assim, Pai, ou melhor, Deus, por que me abandonaste? É porque ele está debaixo de maldição, o pecado está nele. Por que Jesus foi abandonado pelo Pai? Para que você tivesse essa convicção, Ele nunca vai nos abandonar, Ele sempre vai estar comigo, Ele está em mim. Mas agora, para finalizar, quando você estiver passando experiências de sofrimento, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, olha só o que Pedro fala. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, irmãos, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam seus passos, Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, e aqui está o Cordeiro, Ele não revidou quando foi insultado, Ele nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Olha o que Pedro está dizendo, gente. Quando você for insultado, não revide, sofra. Quando você for insultado por alguém, não revide, meu irmão. Quando alguém fizer algo contra você, não ameace se vingar, mas coloque essa causa onde? Diante de Deus. Coloque diante dele. Quando alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Quando alguém te der no lado da face, vire o outro lado da face para ele dar também. Cordeiro, sofra, passe, vá além, exceda, entregue mais. Quando você acha e crê que foi insultado por alguém, você está sendo injustiçado, o que você faz? Coloque diante de Deus. Na 1 Coríntios acontece uma situação entre os irmãos da igreja. Aos irmãos da igreja acontece um problema lá, e aí um irmão coloca o outro na justiça. Aí Paulo chega e disse: não, irmão, só um pouquinho. Paulo disse: não, vocês não entenderam. Não. Paulo diz assim: não tem alguém aí no meio de vós que pode
julgar isso aqui, que pode direcionar? Aí ele pergunta para os envolvidos: gente, vocês estão envolvidos nisso? Um de vocês não pode sofrer o dano? Não, eu tenho que exercer justiça. Não, sofre dano. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que apanhar e ficar quieto? Pastor, quer dizer que eu sofro prejuízo e tenho que ficar quieto? Quer dizer que a pessoa faz algo contra mim e eu tenho que ir lá pedir perdão para ela? Estamos começando a entender o Evangelho. Pastor, mas eu fui prejudicado, como que eu tenho que pedir perdão? É duro ser crente, né? Pastor, mas não pode ser assim, pastor, não é. Essa pessoa não é crente em nada. Sofrer o dano. Oh, irmão, chega um dia que você não vai ser sempre assim. Nem sempre é cordeiro, mas também nem sempre é leão. Mas chega o dia que você precisa aprender a sofrer o dano. A sofrer o dano. Chega o dia que você precisa aprender o quê? A ser como Jesus, que deu perdão para quem não merecia. Uma coisa é eu perdoar alguém que merece. E o que é merece em relação a perdão às vezes? Não, a pessoa veio, falou comigo, reconheceu, e aí eu avaliei e disse: ok, eu te perdoo. Uma pessoa não te procurou, acha que está certa, insultou, falou mal, um tanto de coisa, e agora? Vou entrar com uma ação. Danos morais, danos espirituais. Vou procurar advogado. Tem os advogados aí na igreja, né? A Dani, a Paola ali, é só falar com elas. Não, irmãos, sofra. Vamos lá, Isaías 53, para fechar com chave de ouro. Ou você vai ser muito encorajado por Deus hoje, ou você nunca mais volta. A graça é assim. A graça é isso. Ou de uau, cara, Deus falou comigo, eu vou dizer: não, o pastor está fora, não, esse negócio de sofrer não é comigo. Isaías 53, a profecia de Jesus. Versículo 3, direto. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. E ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Aleluia. Olha aqui: foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Não se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do teu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito.
E por causa de tudo que meu servo justo passou, Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus sofreu para que nós não sofrêssemos. Jesus levou o pecado para que nós não levássemos o pecado. Jesus entrou na morte para que nós recebêssemos vida. Só como eu falei, essa é a experiência de Jesus. O leão se tornou cordeiro. Só que Jesus disse para mim e para você, lá em Marcos 8, né? Vamos voltar aqui para fechar. Jesus disse para mim e para você o quê? Ele disse que vai morrer, que vai para a mão do pessoal. E depois ele chamou a multidão, os discípulos, e disse, versículo 34: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus está dizendo, eu tomei a minha cruz, eu vou sofrer e você vai receber vida. Está dizendo, se alguém quiser, voluntário, não é obrigação. Se você quiser ser discípulo, precisa tomar a cruz. A cruz, ela está relacionada com sofrimento. Nós lemos Isaías, era da vontade de Deus que ele sofresse. Mas por quê? Será que o propósito era o sofrimento? Não, o propósito era o fruto do sofrimento. Então eu quero dizer, você pode sofrer, você pode pagar o preço, sofrer o dano, mas esse sofrimento vai gerar fruto. Jesus entrou na morte para que outros recebessem vida. Quando você decide entrar na morte, vida de Deus flui através de você. Quando você abre mão do direito, quando você libera o perdão, quando você sofre o dano, anda a segunda milha, o que acontece aqui? Você está no sofrimento, está numa experiência de morte. Só que eu quero dizer que esse não é o final da história. Não é o final da história. O final da história é a vida que flui depois da morte. Só que a vida que flui depois da morte, irmãos, não é a vida natural. Não é. Jesus disse, eu vou sofrer e ser rejeitado, e vou morrer no madeiro, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando nós entramos na experiência da morte, a vida que flui através de nós não é natural, é a vida sobrenatural, é a vida da ressurreição. Talvez aqui nós conseguimos entender porque é tão difícil entrar na experiência de sofrimento. É tão difícil sofrer o dano, é tão difícil liberar o perdão, é tão difícil liberar a pessoa, cara, perdoar. É tão difícil isso, por quê? Porque a nossa justiça, eu não quero abrir mão, é a pessoa que fez errado, é ela que está me perseguindo, foi ela que falou tal coisa, é ele que está me devendo, é ele que merece a morte, é ele que tem que sofrer, não sou eu que tenho que sofrer. Oh, irmãos, Pedro diz, Jesus é o nosso modelo. Sofra o dano, entregue, acredite em mim, entregue, não sofra, você está sofrendo de maneira errada. Sofra para cumprimento do propósito de Deus, para que vida de Deus seja liberada. É como uma mãe, né? Como a Érica ali está gerando. É sofrimento, irmão, é luta. É luta para encorajar as irmãs a engravidar. Sofrimento. E começa a chegar um tempo que não aguenta mais, não é? Não consegue dormir, fica de lado, fica de frente, aí dorme em pé. E vai na hora do parto, né? Aquela coisa que você vê lá as imagens no Instagram e tal, é tudo balela. É uma gritaria. Se é parto normal, é uma gritaria, né? Se é cesárea, não é uma gritaria na hora, mas depois é um problema.
para te encorajar ele para o parto. Mas por que vale a pena sofrer ali? Aí João diz, né? É que nem a mãe que sofre as dores de parto, mas logo ela está sorrindo com a criança no colo. Uau, sofri. Aí o que geralmente fala a mulher com o teu filho? Nunca mais. Por isso que umas juram o marido de morte na hora. Ai, amor, que lindo o quê? Não é tu que está aqui deitado. A pergunta é, para quem já foi mãe: teve o parto, terminou o sofrimento, nunca mais vai sofrer? Não. Primeira semana, segunda, bênção. Aí daqui a pouco eles não dormem mais. Não desce o leite. E chora por isso, chora por aquilo. E não dorme, a criança não dorme, a mãe vira um zumbi, o pai também. E o pai é sempre o culpado, sempre vai ser. Sempre. E o que é isso? Experiência de sofrimento, de morte. A pergunta é, por que você diante disso não joga o filho fora? Atira ele longe. Se livra do sofrimento. É porque você crê que foi chamado para isso. É que você crê que esse é o propósito de Deus. Por isso que você sofre o dano para gerar, para formar. A criança cresceu, agora é bênção. Como é que é quando a criança está, né? Ah não, isso aqui é só uma fase, logo passa. Sim, passa e vem outra. Ah pastor, mas eu queria ter uma vida assim sem sofrimento. Preciso ser muito sincero com você nessa hora. Esquece, tire o cavalinho da chuva. A vida aqui está relacionada com sofrimento. Bem-vindo à selva. Ah pastor, mas eu queria numa igreja que sabe, fosse tudo assim, nossa, sabe? Tudo direitinho, os irmãos, assim, tudo, Esquece. Se você achar uma igreja perfeita, não entre. Por quê? Vai estragar. Porque aonde tem gente, é isso aí, irmãos. Ah pastor, quer dizer então que pode pintar e bordar, pode fazer? Não, é sempre, é família. Não sei como é que é na sua casa, mas lá em casa é o tempo todo. Não faz isso, não faz desse jeito, não faz aquele outro. Senta direito, come direito. Tu está comendo, não está andando de moto, Benjamin. Às vezes está andando de moto aqui, né? Que loucura. Chega uma hora que tu diz, cara, não vou falar mais nada, não aguento mais, cara. Daí eu assim que, né, não fico tanto em casa, eu chego e já começo. Meu Deus, daqui a pouco eles vão achar que, né? Aí quando eu chego, mas ó, tem que falar com esse guri. Tá bom, eu vou falar com ele, vem cá, Benjamin. Tá, o que aconteceu, isso, tá bom, não faz mais isso. Daí serve para me dar uma aliviada. Porque senão é assim, só que é o tempo todo. Aonde? Empresa, equipe, é sempre assim. Igreja, vai ser sempre assim, GC. Passou mal o GC, nossa, lá tá uma bagunça. Aqui lá o negócio é assim, não vão falar mais nada. Um leva um café que é frio, gelado, sem açúcar. Outro leva o pão dormido, outro não leva nada. Outro leva pão e outro leva ovo. Nosso café não tá legal. Acho que vou cortar o café, pastor. Irmão, não leva um bolo, cara. Leva um bolo de 3 dias, um pedaço só. Um bolo de milho achatado assim, cara. Come um pedaço aqui, eu tenho que tomar 3 vidadas. Isso tá na igreja, pastor. Não gostei, não vou mais. Ô, irmão, sofre o dano. Sofre o dano, irmão. Anda, sofre pelo irmão. Vai lá e diz, irmão, vou te passar uma receita top. Vou te passar uma receita top de um bolo. Mas tu não vai dizer que, não precisa dizer que o bolo está ruim, só passa uma receita do bolo, pronto. Está entendendo? Mas vai lá, paga o preço, irmãos. Porque senão a gente nunca vai conseguir crescer. A única maneira de você crescer é relacionando. Relacionando com pessoas, é sendo confrontado, é sendo contrariado, é sendo injustiçado. É assim que nós crescemos.
É assim que nós avançamos. Então o sofrimento, ele faz parte. Mas por que nós não ficamos abatidos por causa do sofrimento? Porque Ele sofreu por nós. Há provisão para isso, há provisão em Cristo Jesus. Por que agora eu posso sofrer? Porque Ele já sofreu por mim. Por que agora eu posso pagar o preço? É porque Ele já pagou o preço por mim. Por que agora eu posso me consagrar? Eu posso me sacrificar pelas pessoas? É porque Ele entregou a vida dele por mim. É porque eu posso ter essa vida, que é uma vida de morte, de negar a si mesmo, para que gere vida em outras pessoas, para que pessoas sejam abençoadas. Por que eu posso ser confrontado? Porque outras pessoas serão consoladas. Por que eu sou rejeitado? Para que outras pessoas sejam aceitas. Por que eu entro na perspectiva da morte? Para que vida de Deus flua através da minha vida. Oh, aleluia, irmãos, aleluia. Isso é um discípulo de Jesus. Essa é a graça subversiva de Deus. E as pessoas naturais, elas não entendem. Mas por que tu sofre tanto? Tu não precisa disso aí. Não, mas não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o que Ele vai fazer através da minha vida. Por que você investe, né? Às vezes vem as pessoas: ah, por que tu coloca o teu carro, coloca gasolina ainda para levar os irmãos para cima e para baixo? Tu não ganha nada. E o pastor está lá com o teu dízimo, dando risada. Ah, eles não sabem de nada. Eles acham que é por causa do pastor. Ah, irmãos, eles não pagam o preço. Mas por que vocês vão? É interessante, irmãos, que a igreja, eu finalizo aqui mesmo, está na hora, passou da hora. A gente faz o evento, é assim, todos os eventos nossos, a gente faz o evento e cobra pelos eventos. Só que quem faz os eventos somos nós mesmos. Então nós cobramos de nós mesmos. É tipo Chaves, lembra daquele episódio do Chaves? Que o Chaves ficou cuidando da carrocinha de churros, lembra? Vocês não são espiritual. Vocês têm que ver a graça nessas coisas. O Chaves ficou cuidando da carrocinha da dona Florinda. O seu Madruga era quem tinha pegado o emprego, mas o seu Madruga contratou o Chaves para cuidar por um momento. Então o Chaves, o que ele fazia? Ele vinha aqui e vendia os churros. Para quem? Para ele mesmo. Então ele vinha aqui, comprava os churros, e aí ele comprava dele de novo, e aqui ele vinha e comprava de novo. É mais ou menos assim que nós fizemos como igreja. Nós fizemos evento, nós produzimos o quê? Né? Porque não vamos pagar para outro fazer, porque nós fizemos, e nós vamos lá e pagamos. Só que esse dinheiro não é para nós. Que interessante, né? Não fecha a conta, né? Não fecha. Então a gente oferta, a gente dizima, e quando tem obra no prédio, é quase nós fizemos quase tudo. Já tentamos contratar também pessoa, mas não deu certo. E a gente que faz. Por quê? Oh, irmãos, é porque nós temos revelação que tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Então quer dizer, o sofrimento, ele faz parte, mas ele tem um propósito, ele vai gerar fruto. Então se você está diante de uma circunstância que está promovendo sofrimento, não ache estranho, somente passe por ela, responda com fé, responda com graça, responda como Jesus. Se você foi insultado, não revide. Se você foi ofendido, perdoe. Se você foi prejudicado, entregue, libere para Deus, coloque nas mãos de Deus, entre na experiência do sofrimento, passe por ela, porque Deus é contigo. A graça de Deus está sobre a sua vida, há provisão para isso. Não tente esperar de Deus, dos homens, aquilo que só Deus pode dar. É só Ele que nos dá, e a graça é a provisão para passar por todas as circunstâncias. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar uns pelos outros. Aleluia.